Olá, colegas de todo o Brasil, bom dia! Hoje é dia 23 de novembro de 2012. Começa agora mais um Cresce e Esclarece. E nós estamos tecendo comentários sobre o tema Corretor, garanta sua aposentadoria. Novamente conosco o Dr. Vitor Hugo Xavier, que no dia 10, ele casou, já foi para a lua de mel e já está aqui para atender todas as nossas perguntas que você, internauta, nos encaminhou, ok? Então vamos já começar o programa rápido, cumprimentando o Dr. Vitor, bom dia. Bom dia, parabéns, Roberto. Muita felicidade pelo seu matrimônio e que dure aí por muitos e longos anos. Maravilha, obrigado, Gilberto. Então vamos à pergunta aqui, nós temos uma pergunta aqui do Reinaldo José Sangueli. Ele diz o seguinte, Dr. Vitor, ele tem 61 anos de idade, 35 anos de recolhimento do INSS. Então ele pergunta se ele deve solicitar aposentadoria agora ou convém ele aguardar a votação do fim do fator previdenciário. Olha, Reinaldo, é uma pergunta que muitas pessoas hoje têm na sua mente. Esperar o fator previdenciário demanda aguardar uma posição aí do nosso poder legislativo. Eu recomendo que você não faça isso. Quando você já completar os requisitos para a sua aposentadoria, dê entrada já imediatamente. Pelo que está aqui no anunciado, você já tem 35 anos de contribuição. Não perca tempo, dê entrada na aposentadoria, porque a gente não sabe quando é que isso aí vai ser aprovado ou não. E se essa queda do fator vai representar aí um outro índice ou outra fórmula de cálculo que vai ser mais favorável para você. Isso a gente não sabe, não tem como prever, tá bom? Muito bem, temos uma outra pergunta aqui do Luiz Gonzaga Sabino Dutra, mais conhecido como Lula Dutra. Bom dia, Lula Dutra. A pergunta dele é assim, posso estar recolhendo o INSS, né? Poderia também recolher pelo CRES, ter outra aposentadoria? Gostaria, se possível, de uma resposta por escrito, uma vez que no horário do programa estarei trabalhando, mas ele pode ouvir muito bem o programa depois. O nosso programa está sendo gravado, depois você pode assistir, não é, Lula? Lula, é o seguinte, a contribuição para o INSS, a contribuição previdenciária, é a que garante a sua aposentadoria. A contribuição, pelo que eu entendi, a contribuição que você faz aqui para o CRES, é uma contribuição para uma autarquia, é uma contribuição associativa. Não vai garantir para você uma aposentadoria. Fique atento a isso. O que vai garantir a sua aposentadoria é a sua contribuição para o INSS. Fique atento a isso então, Lula. Vamos a outra pergunta aqui do nosso colega José Teixeira. Diz assim, gostaria de saber se como corretor desde 1980 tive que interromper minhas atividades durante longo período e aposentei-me por uma outra área de trabalho, estatutário, em 2006. Voltei a exercer a atividade de corretor. Se haveria necessidade de contribuir com a Previdência, uma vez que completei 70 anos em abril vai completar em abril de 2013, 70 anos. Ele já está perguntando aqui se vale a pena ele continuar contribuindo como corretor de imóveis para ter, acho que, alguma melhora, coisa parecida. É o Luiz, né? Isso, Luiz Teixeira. Luiz Teixeira, é o seguinte, na verdade, a gente pensa se tem que contribuir, na verdade, quando você exerce uma atividade remunerada, você é obrigado a contribuir ao INSS, é diferente, mesmo que você já esteja aposentada por um outro regime, que no caso é o estatutário. Então, Luiz, a resposta sendo bem prático, bem direto, você hoje é obrigado a contribuir quando você tem remuneração que advém aí da sua atividade como corretor de imóveis, tá? Se isso vai representar o direito a uma outra aposentadoria, só se a gente fizesse uma contagem para saber se você vai completar aí mais 15 anos de contribuição. Não sei como é que está a sua situação de contribuição, mas se você tivesse aí 15 anos de contribuição pelo INSS, você poderia aí ao final desse período requerer uma outra aposentadoria pelo INSS e aí ter direito a duas aposentadorias, uma do regime público e outra do regime privado, que é o INSS. Muito bem, vamos aqui à pergunta do Celso Garcia. Ele tem 28 anos de contribuição, sempre pelo teto, limite. Ele parou em 96. Existe alguma maneira dele recuperar e se aposentar por 10 salários mínimos? A idade dele é 64 anos. 64 anos, 28 anos de tempo de contribuição. Só me confirma a informação, Gilberto, ele tem 28 anos de contribuição e parou de recolher em 96. Olha só, o nome dele é? Celso Garcia. Celso, sua situação infelizmente é um pouquinho delicada e muitas pessoas acabaram também entrando nessa mesma situação que você.
O fato é o seguinte, hoje a aposentadoria é calculada com base nas contribuições de 94 em diante. Se você desde 96 até agora deixou de recolher, a sua média para contribuição ela vai ser equivalente a zero. Como o INSS não pode deixar de pagar uma aposentadoria quando a pessoa completar o direito ao seu benefício, você, quando completar os requisitos para a sua aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, a sua aposentadoria, eu digo para você que seria calculada sobre um salário mínimo. Não adiantaria hoje você recolher, iniciar a recolher pelo teto, porque hoje o que acontece é que a sua média, fazendo uma média desde 94 em diante, a sua média vai ser muito baixa. Então hoje praticamente ela vai estar, se não for o salário mínimo, vai ser muito próximo do salário mínimo. Tá bom? Nós temos aqui uma pergunta quase semelhante a essa do nosso colega Antônio Cigari. Ele diz aqui que ele é corretor há pouco tempo, anteriormente ele foi executivo de várias empresas e ele acumulou 31 anos de contribuição sempre pelo teto. Aí ele deixou de contribuir em 2001, há 11 anos atrás. Então ele pergunta o que ele deve fazer para pagar esses 4 anos que estão faltando para ele poder pedir a aposentadoria dele. Pois é. A sua situação é muito parecida com a pergunta que foi feita pelo Luiz, né? Ou pelo Celso, na verdade, né? Uma pessoa que está há muito tempo sem contribuir, a sua média acaba sendo reduzida, porque esses períodos que você fica sem contribuir ao INSS, o equivalente do salário é zero, né? Quando vai se fazer uma média, ainda que você tenha contribuído pelo teto, né? Não vou dizer no seu caso que vai ser aí um salário mínimo, mas olha, é bem possível que não vai ser o teto que você vai receber. O ideal seria então você fazer uma simulação do valor da sua aposentadoria, que você pode fazer até pelo site do INSS. Então, Antônio, a recomendação é faça a simulação e sobre essa média que é o resultado do seu benefício, você continua recolhendo esses 4 anos faltantes para você adquirir o direito à sua aposentadoria e não tentar prejudicar tanto, sacrificar tanto o valor da sua média. Muito bem, vamos lá. Nosso colega, o senhor Fernando René Aires Dias, ele faz uma colocação aqui que ele já é aposentado desde 1991, quando ele entrou na época do conhecido buraco negro, né? Então ele tem uma ação em andamento. Ele reclama aqui que na época ele se aposentou com mais ou menos 6 salários mínimos, hoje já está em 2, 3 salários mínimos. Ele quer saber sobre essa questão dessa ação que ainda está em andamento, se tem alguma notícia sobre essa questão. Pois é. Fernando, essa ação sobre o buraco negro, ela acabou sendo, digamos assim, beneficiada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que todos os benefícios que tivessem sofrido uma redução em função do teto, eles fossem recalculados desde 88 até 2013. Então, a notícia que eu dou para você é que a sua ação estando em andamento, ela pode ter até uma boa chance de uma revisão, né? E essa questão de o benefício ter sido reduzido de 6 para 3 ou 2 salários mínimos é uma questão que afeta muitas pessoas. Mas eu vou dizer que não é exatamente isso que você vai receber. Você não vai ter o seu benefício recomposto para 6 salários. Isso não vai acontecer, porque o salário mínimo aumentou muito nos últimos anos, né? E hoje a aposentadoria não é indexada em salário mínimo. Então, você pode ter direito a uma revisão se você estava no buraco negro, mas não vai, já vou até garantir para você que isso daí não vai representar um retorno para os 6 salários mínimos, tá bom? Vamos lá, o Manuel Batista Pereira, ele contribuiu, doutor Vitor, 30 anos pelo IPESP, até 2001. Depois ele não contribuiu com mais nenhum tipo de previdência. Ele quer saber o que ele deve fazer para dar continuidade para ele poder se aposentar. Pelo IPESP, né? Olha só, ainda que não seja o objeto aí do nosso bate-papo hoje, você tem que verificar juntamente ao IPESP hoje, na verdade o SPPrev, como é que está a sua situação contributiva. Se é possível hoje você continuar contribuindo para alcançar os requisitos para uma aposentadoria, ou se você pode até ter a devolução dos valores que você eventualmente veio a pagar. Isso aí depende de uma análise da legislação específica do antigo IPESP, hoje o SPPrev, mas recomendo que você faça aí uma consulta o mais rápido possível, até em virtude dessa mudança que houve entre o IPESP e o SPPrev. Vamos lá, o Nivaldo Zanqueta Moreira, ele coloca aqui, trabalhei 12 anos, né, aos 21 na agricultura rural familiar, no período de 80 a 89, sem registro em carteira. Ele pergunta se ele tem direito a requerer esse tempo de trabalho junto ao INSS para poder se aposentar. Você faz a contagem, né? Sim. Nivaldo,
comprovando que você exerceu atividade rural em regime de economia familiar, como você até bem colocou no seu e-mail, você consegue o direito à aposentadoria rural ainda nos dias de hoje. Basta você completar aí os 60 anos de idade e comprovar 5 anos de atividade rural, né, exclusivamente rural, em regime de economia familiar, em pequena propriedade rural, que você pode provar com documentos e testemunhas. Ainda hoje, o INSS pode proporcionar essa aposentadoria para você, cujo valor vai ser equivalente a um salário mínimo. A Francisca Oliveira Lima, ela diz aqui, olha, sou funcionária pública aposentada. E ela também é corretora de imóveis. Opa! Algum impedimento para que ela se aposente também como corretora de imóveis, que ela tem que voltar a pagar, não é isso? Justamente, não há impedimento nenhum. Isso é bem que se diga, uma pessoa que foi funcionária pública, contribuiu a um regime próprio de previdência, ela pode contribuir para um outro regime, o regime privado, que é o regime do INSS. E eu vou dizer mais para você, até voltando àquela primeira questão que foi colocada aqui, o corretor de imóveis ele é obrigado a recolher a contribuição previdenciária, né? Basta você verificar se vai ser vantagem para você, porque hoje, para se aposentar por idade, além da idade mínima, 60 anos para a mulher, você precisa completar aí 15 anos de contribuição. Então vale a pena, faça uma contagem, veja se você não tem algum outro tempo de atividade na sua carteira de trabalho para somar um tempo agora e completar esses 15 anos que são necessários para a sua aposentadoria. Vamos lá, o Valdir Rodrigues é um caso meio que muita gente não se liga em guardar o comprovante de pagamento, né? Só que o caso do Valdir Rodrigues não é isso. Ele contribuiu aqui desde 84 até 2000, só que num acidente lá na empresa, acabou extraviando, perdeu, sumiu. Ele quer saber se há como ele buscar novamente esse período que ele pagou, porque ele perdeu os carnês. O nome dele é? Valdir Rodrigues. Valdir, olha, a notícia hoje é boa. O fato é que o INSS tem aprimorado o banco de dados dele e hoje você consegue resgatar aí até microfilmagens dessas contribuições. Década de 80, você consegue identificar, e de 94 para cima, hoje o INSS ele é obrigado a ter no sistema esses recolhimentos. Como foi unificado o sistema do DataPrev, de 94 para frente, você consegue ter até fácil acesso a essa documentação. Vá até o INSS, com o número do seu PIS ou com o número do CPF, eles vão puxar essas contribuições e você já até peça para solicitar uma impressão para você guardar com você. E de 84 em diante, até 94, peça para identificar as microfichas, que é bem provável que até que o INSS tenha. Se você identificar que o INSS tem a microfilmagem e tem as contribuições do sistema, esse documento é válido para você contar na sua aposentadoria. Pode contar com isso aí. Muito bem, o José Bolonha, ele faz uma colocação aqui que ele trabalhou com a carteira assinada de 71 a 88, né? E de 89 ele passou a ser corretor de imóveis. E ele também recebe um auxílio acidente desde 1993. Tá. Mas ele recolhe, né, 20% do salário, ele tem 58 anos de idade, acha que já tem 36 anos de contribuição, ele quer saber se entrar com o processo da aposentadoria, ele vai perder esse auxílio que ele tem. Olha, José, hoje o INSS ele tem cancelado os benefícios de auxílio acidente quando o segurado dá entrada na sua aposentadoria. Por que isso? Porque em 97 foi editada uma lei que vedou, que proibiu acumular aposentadoria com auxílio acidente. Só que a questão é a seguinte, se o seu benefício ele é anterior a 97, você tem direito adquirido a acumular esses dois benefícios. Então você pode dar entrada na sua aposentadoria, se o INSS cortar o seu benefício, você ingresse com uma ação judicial, porque você terá grande chance de receber esse auxílio acidente de volta, porque você tem direito adquirido a receber os dois benefícios. Vamos lá, Humberto Andrade, meu amigo Humberto lá de Indaiatuba, abraço forte Humberto, ele diz aqui, ó, caso o corretor já contribuiu 20 anos, tem 62 anos de idade, hein? Ele pode contribuir a cada 12 meses, aproveitando esta carência para aposentar por idade, né? Ou ele espera 65 anos? O que acontece, Gilberto, por que o Humberto fez esse questionamento? Hoje ele já tem 20 anos de contribuição. Então o que acontece? 15 anos ele já tem completo, porque ele já tem até mais, já tem 20, né? O que as pessoas fazem agora é só aguardar a idade mínima, que são, no caso do homem, os 65 anos de idade. O que o Humberto vai fazer é recolher a cada 12 meses uma contribuição para evitar perder esse vínculo que ele tem com a Previdência. Porque se você deixar mais de 12 meses sem recolhimento, você perde a sua condição de segurado. O que o Humberto coloca é justamente essa questão. Humberto, você pode até fazer isso.
Mas se você estiver preocupado com o valor do seu benefício, eu recomendaria para você fazer, mais uma vez, recomendo fazer uma simulação para saber se não vale a pena você continuar recolhendo aí um determinado salário, uma determinada contribuição sobre um salário determinado, para melhorar, inclusive, a sua aposentadoria. A questão é apurar o custo-benefício dessa situação. Mas vale a pena fazer uma simulação para identificar se não vale a pena fazer o recolhimento mensal. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta do Carlos Nelson Orrox. Ele diz aqui o seguinte, ó, ele dá um exemplo aqui. Um parente cuja esposa recolhia 20% do salário mínimo, hoje a viúva recebe em torno de R$800. Né? Aí ele vem aqui, diz assim, não é melhor a pessoa, em vez de recolher o INSS, fazer uma poupança, levando em consideração que o fato é conhecido mundialmente a falência da Previdência? Veja aí, ocorre nos Estados Unidos, parte da Ásia, Oceania, é razão dos protestos, principalmente na Europa. Ele quer saber se a pessoa, ao invés de recolher o INSS, se ele fazer uma poupança, não é melhor para ele? Olha, eu já fiz esse cálculo algumas vezes no escritório. Se você fosse faz o cálculo, coloque lá o valor da sua contribuição e do outro lado o que você aportaria dessa contribuição numa poupança. Né? Você não conseguiria no final desse período, imaginar uma aposentadoria por idade com 15 anos. Coloque aí 20% do salário mínimo multiplicado por 15 anos. Na poupança e calculado pela Previdência Social. Pela Previdência Social, se você atingir o direito à aposentadoria, você vai ter um salário mínimo para o resto da sua vida. Se você recolhesse 15 anos, 20% do salário mínimo, você certamente não conseguiria ter um montante que garantisse para você um salário mínimo por mês quando você precisasse. Então hoje, obviamente, você tem que diversificar. Você aposta na sua aposentadoria, aposta também numa poupança, aposta em investimento mais agressivo, mas eu não deixaria de recolher ao INSS. Até porque ele é uma das instituições, comparados em relação às outras previdências que nós temos, é uma previdência que é mais garantida. Previdências privadas, nós não sabemos o que pode acontecer porque nós estamos lidando com o banco. Agora, em relação ao INSS, nós estamos lidando com o nosso próprio país. Então, vale a pena você ainda confiar nessa instituição. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui agora a pergunta do Augustinho Bertucci. Ele diz assim, olha, em 1980 existe uma lei que dizia que quem mudar de empregado para empregador, que é o caso dele, né? Ele tiver o teto de 10 salários mínimos para a aposentadoria, faz um recolhimento de 10 salários mínimos e volta a recolher mensalmente, né? Que estava com o teto garantido. Eu fiz isso, tenho ouvido de alguns especialistas que esta lei foi revogada. Então ele pergunta aqui, existe o direito adquirido? Pois é, olha, complicado, viu? Complicado porque nesse país só existe direito adquirido quando você já atinge o direito à aposentadoria. Então, enquanto você não atingir o direito à aposentadoria, infelizmente, as leis podem ser modificadas, inclusive para te prejudicar. A notícia é, faça aí uma simulação no valor do seu benefício, porque hoje, se você estiver recolhendo sobre um salário mínimo, acredito que você não vai conseguir recuperar esse passado que você fez sobre o teto. Então, a recomendação é faça a simulação, porque hoje você pode até estar esperando uma aposentadoria bem menor do que você esperava antes. Tá bom? Muito bem. Eu queria então já agradecer. As perguntas que nós não conseguimos responder, eu vou entregar para o Dr. Hugo e ele vai responder por e-mail para os colegas que não tiveram suas perguntas respondidas aqui no ar, ok? Porque já nós precisamos encaminhar ao vivo a palestra que está acontecendo no 7º andar, aqui com o Dr. Ricardo Sayeg, ok? Então eu peço que vocês continuem conectados e assistam a palestra do Dr. Sayeg. Então, Dr. Vitor, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui. Obrigado, certo? Gilberto. E queria que você só considerasse suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso programa desta sexta-feira. Caros internautas, muito obrigado pela participação, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Um abraço a todos, espero aqui poder voltar no próximo Cresce Esclarece. Muito bem, a todos vocês que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, muito obrigado. Fique ligado na TV Cresce e acompanhe a palestra do Dr. Ricardo Sayeg, que ela é super interessante. E na próxima sexta-feira nós vamos voltar com o Cresce Esclarece com o tema sobre concorrência pública e leilões. Nós vamos trazer especialista na área para a gente discutir tudo sobre esse assunto. Você quiser já antecipar suas perguntas, pode mandar para a TV Cresce, que vamos estar respondendo ao vivo a todos vocês. Colega, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima. Tchau!